Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob. Flávio e Eduardo Bolsonaro farão de conta que serão candidatos, mas, segundo foi dito aqui, não passa de encenação. Eles estão fora da disputa e, certamente, para não prejudicar os planos futuros da família, eu vou falar para vocês aqui sobre isso. E uma coluna da Veja traz o seguinte no título: a nova pesquisa que traz dor de cabeça a Lula e o PT. Então, antes de trazer essas informações e algumas reflexões, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, caso não esteja inscrito ainda. Isso é muito importante para nós, assim como ativar o sininho, deixar like se gostar do vídeo, mas se não gostar faz parte, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que você vai achar do que eu vou dizer e, se puder, espalha, compartilha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos começar aqui então com o Lauro Jardim, que publicou o seguinte na sua coluna: Flávio Bolsonaro tem dito que pode ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro deve começar a dizer que tem igual intenção, mas concorrendo em São Paulo. Diz o Lauro: puro teatro para marcar posição. A família Bolsonaro já decidiu. Nenhum integrante do clã disputará qualquer cargo para o executivo no ano que vem. Bom, a coluna do Lauro é curtinha, já finalizou aqui. E vamos tentar imaginar por que eles não serão candidatos, embora o Flávio esteja dizendo que, se tiver o apoio do PL, pode ser. O Eduardo, por enquanto, tem negado, mas diz que o Lauro daqui a pouco vai também fazer de conta que é. Porque é o seguinte: Bolsonaro foi o primeiro presidente, desde que nós tivemos a reeleição lá com o Fernando Henrique, que tentou se reeleger e não conseguiu. Isso aqui, claro que pega mal aí pro clã, digamos assim, ter uma derrota, tanto é que Bolsonaro não esperava ela. Ficou ali deprimido muitos dias. Quem visitava Bolsonaro nos primeiros dias depois da derrota no segundo turno saía do Planalto dizendo que ele estava realmente abatido, chorando, enfim. Então a derrota não estava nos planos da família, claro que não. E aí o que acontece? Eles vão ter todo o cuidado do mundo para não emplacar derrotas na sequência. Por exemplo, aqui, né, com o Flávio Bolsonaro disputando no Rio contra Eduardo Paes. Né, se o Flávio sai derrotado e tem tudo para sair se disputar, isso seria péssimo para a imagem do clã ali, para a imagem da família e para o futuro, é claro. O Flávio, vamos pensar aqui primeiro no Rio de Janeiro, teria que enfrentar o favoritismo de Eduardo Paes, que é o prefeito atual. E assim, quando você olha no executivo, quem tenta a reeleição tem que ser muito ruim para não conseguir se reeleger, como foi o caso aí de Bolsonaro. Então, Eduardo Paes, né, que nesse momento já lidera as pesquisas, que não quer dizer muita coisa para o futuro, a gente entende isso. Mas, por exemplo, agora ele aparece com 35% ou 37%, dependendo do cenário. E o Flávio aparece em segundo lugar com 22% ou 23%. Então, uma larga vantagem para Eduardo, que tem a caneta na mão. Aí já viu, né? Em toda cidade, né, estado e também no país é assim. Chega perto de eleição, os prefeitos, governadores, presidente, aí começa, né, a aparecer algumas medidas deles. Claro que tem um período ali em que isso é proibido, mas você sempre dá um jeitinho de burlar. Que começa a aparecer boas notícias, inauguração aqui e ali, algumas medidas, né, para melhorar a imagem do prefeito, governador ou presidente, né, junto ali à população que vai nas urnas lá e acaba muitas vezes se esquecendo, né, do que esse ou aquele candidato fez de errado. O próprio Bolsonaro, quem diria que ele teria 49% no segundo turno e por pouco não vence Lula. Então Eduardo Paes tem a caneta na mão e o Flávio Bolsonaro tem um telhado de vidro tamanho do Maracanã. Então a situação para o filho de Jair não deve ser fácil por lá, caso tente, mas segundo Lauro Jardim, não vai tentar, é só encenação. Em São Paulo, Eduardo Bolsonaro aparece em situação ainda pior quando se trata aqui de pesquisas. Apareceu a última aí, que foi feita pela Paraná, o mesmo instituto que testou no Rio. O Eduardo Bolsonaro aparece com 19, no único cenário em que foi testado o seu nome, contra 32 de Boulos. Então aqui está num patamar até um pouco inferior ao do irmão lá no Rio de Janeiro. E o Boulos aqui então tem uma vantagem folgada para o Eduardo, que, detalhe, dos candidatos da extrema-direita, que foi testado lá também com outros nomes, Ricardo Salles, enfim, ele é o que aparece melhor colocado, ainda assim bem distante do Boulos. Quem chega mais perto do candidato do PSOL é o Datena, que está no PDT, e segundo consta aqui, de fato, agora vai ser candidato mesmo, mas em se tratando de Datena é sempre bom esperar quando a campanha realmente começar com ele candidato, coisa que ainda não aconteceu. E no cenário com o Datena, o Boulos, aí ele cai e aparece com 26, e o Datena com 24, 2 pontos, estão tecnicamente empatados. O problema do Boulos aqui é o segundo turno. A rejeição ao nome dele pode favorecer qualquer um que for contra ele, inclusive se for o Eduardo Bolsonaro mais
Segundo foi colocado aqui, Eduardo também deve só fazer de conta que vai disputar e no final das contas deve desistir. E por falar em disputa nas principais capitais, saiu uma coluna da Veja que diz o seguinte: a nova pesquisa que traz dor de cabeça a Lula e o PT. Partido vai ficando sem candidatos nas 4 principais capitais. E aqui, né, eu li a coluna, eu vou deixar o link para quem quiser. Assim, além de não ter nomes competitivos em nenhuma das 4 capitais, que são quais? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. O PT ainda terá dificuldades para lançar candidato próprio, como fez em 2020 ali, né? Por quê? Porque agora em 2024 o PT vai ter que, vamos ver se vai mesmo cumprir alguns combinados feitos em 2022. Vamos pegar São Paulo de novo aqui. O Lula prometeu, tem matéria sobre isso aí, apoiar Boulos, do PSOL. Mas já tem gente no PT, em especial Gilmar Tato, que foi o candidato do partido em 2020, ficou em 6º lugar, dizendo que o PT deve lançar candidato do partido, mas a Gleisi garante que o PT vai honrar o combinado com Boulos. No Rio de Janeiro, como eu disse, Eduardo Paes deve tentar lá a reeleição, e o Eduardo Paes apoiou o Lula agora nas eleições de 2022, foi um apoio importante lá na capital do Rio, e certamente cobrará a fatura e exigirá o apoio do PT ao seu nome por lá. E mesmo assim, né, o PT, o Eduardo Paes sabe disso, não tem um nome, né, tão competitivo para disputar contra ele. Tem um Freixo, que estava no PSOL, foi para o PSB disputar o governo do estado, nem para o segundo turno foi, aí saiu magoado ali com o PSB e foi para o PT. Está agora à frente da Embratur, foi colocado lá pela Daniela do Vaguinho, que foi eleita deputada federal, é acusada de ter ligação com o miliciano e agora ela indicou o Freixo, melhor dizendo, para, enfim, administrar ali a Embratur. E a gente sabe que a situação do Freixo no Rio, ele já perdeu várias disputas lá para a prefeitura e agora para o governo do estado. É um candidato que se elegeria facilmente para deputado federal, numa eleição proporcional, mas quando se trata de eleição, né, majoritária, né, pro executivo, em que você tem que ter 50% mais um voto, aí a situação fica bastante difícil, né, e o problema dele é o mesmo do Boulos em São Paulo, que eu disse aqui. A rejeição muito alta, que dificulta ter esse 50% mais um por lá, que é também o caso do Haddad. A gente viu ele perder agora para o Tarcísio, emplacar a 3ª derrota na sequência. Perdeu para o Dória em 2016, em 2018 perdeu para o Bolsonaro e em 2022 o Haddad perdeu para o Tarcísio. Então, a situação no Rio de Janeiro para o PT deve ser apoiar a reeleição de Eduardo Paes. Em BH a situação está bem aberta, muita confusão. Eu sou de Minas, sou de Uberlândia, converso com alguns amigos e realmente assim, está difícil entender o que vai acontecer por lá. Saiu uma pesquisa recentemente aí também que não dá para levar muito em conta. Nela aparece o Carlos Viana, que é senador, foi o candidato de Bolsonaro ao governo do estado, ele estava no PL, mas já saiu, enfim, o Carlos Viana se afastou de Bolsonaro depois das eleições, disse que Bolsonaro não cumpriu combinados com ele, e ele aparece liderando as pesquisas, e logo atrás vem os candidatos da extrema-direita, que seria então Bruno Engler e Nicolas Ferreira. Né? Tudo indica que será o Bruno o candidato, ele já disputou em 2020, perdeu feio para o Calil, que depois saiu para tentar o governo e perdeu para o Romeu Zema. E em outro cenário aparece o Nicolas Ferreira, mas o Nicolas deve apoiar o Bruno e não deve ser candidato por lá. Do campo progressista, a melhor colocada é Duda Salabert, do PDT. O PT não tem nome competitivo. A gente sabe que pesquisa nesse momento, como eu disse, não dá para ser levada assim tão a sério, mas de todo jeito o PT tem seríssimas dificuldades, não só em Belo Horizonte, mas no estado inteiro. E em Salvador, né, aqui a matéria a coluna vai trazer lá, que tem Bruno Reis, o atual prefeito, que é do União Brasil. Ele aparece já bem das pesquisas. Vamos ver se ele vai tentar a reeleição ou não, né? Ele aparece com 38% no cenário, enquanto a segunda colocada é Lídice da Mata, com 10%. Agora, o Instituto testou a Semineto, que era prefeito, cumpriu ali os 8 anos, elegeu com facilidade o Bruno Reis, seu sucessor. Lembrando que a Ana Paula é a vice do Bruno, que foi a vice-candidata de Ciro Gomes. Então ela voltou agora, né, e continua ali como vice-prefeita. O Assemineto, quando é testado, ele aparece com 60%. E a Lídice da Mata, que está em segundo, com 7%. Veja então a diferença. Então vamos ver se o Assemineto vai de fato apoiar a reeleição ou se ele tentará voltar para ficar ali de novo com algum cargo, né, numa vitrine que é a Prefeitura de Salvador. E o PT, a gente percebe que é muito forte na Bahia por conta da imagem do Lula, que elegeu Jerônimo, governador, contra o Assemineto, inclusive. Assemineto que era, no começo, né, grande favorito. Só que lá na Bahia, o Lula, pela popularidade altíssima, eu conversei com amigos meus de lá,
muita gente falava assim, não, vou votar no candidato do Lula, do PT. Então o Jerônimo, que era muito desconhecido, surfou na onda Lula por lá e se elegeu governador. Né? Agora, na capital, Salvador, a influência de ACM Neto é muito grande. Em 2020, por exemplo, elegeu seu sucessor Bruno Reis com amplíssima folga. O candidato do PT ficou muito, mas muito atrás, sem nenhuma chance de ter segundo turno por lá. Então vamos ver se o Lula vai conseguir em 2024 exercer a sua influência para tentar fazer com que algum candidato do PT cresça, mas realmente a situação, né, neste momento está bem complicada. Sem falar que em 2020 o PT, mesmo com Lula fazendo campanha para alguns candidatos, não conseguiu eleger prefeito em nenhuma capital. Então vamos ver se em 2024 eles vão conseguir mudar essa situação que em 2020 não foi nada boa para o Partido dos Trabalhadores. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessas 4 capitais aqui que eu citei? Repetindo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Qual que é a aposta de vocês? E quem puder, compartilhe esse vídeo, principalmente com amigos desses 4 estados, para que eles também venham aqui para esse espaço e deixem as opiniões, que elas são sempre muito importantes para a gente. Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.